meu nome é Kathleen e eu tô aqui mais uma vez para falar sobre Rainha Charlotte e o novo spin-off de Bridgerton que já está na Netflix para você estar assistindo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que esse spin-off pode ter mudado aí no futuro de Bridgerton. Como vocês já devem saber, esse spin-off, na verdade, trata-se de uma história prequel, né? Uma história que vem antes do que a gente já conhece aí da série, dos livros de Bridgerton. Isso porque a ideia dessa nova série era trazer o romance da Rainha Charlotte com o rei George III, como que eles se conheceram, como que se deu o casamento deles. Então a gente já imaginava que ia ser uma história que ia ficar ali no passado. Mas, na verdade, a gente teve uma mescla, né, de momentos no passado com alguns momentos no futuro, com a Charlotte já adulta, já reinando, assim como a gente conhece ela lá em Bridgerton. Acontece que esses momentos no futuro, na verdade, eles se passam depois da segunda temporada da série. Então isso quer dizer que esses acontecimentos do futuro que o spin-off trouxe, eles podem sim impactar a terceira temporada da série e o restante das temporadas como um todo. E uma coisa que prova que realmente esses acontecimentos acontecem após a segunda temporada de Bridgerton é que tem uma cena em que a Lady Bridgerton comenta, né, com a Lady Dunbury que o Anthony está em lua de mel. E a gente sabe que no finalzinho da segunda temporada o Anthony se casa, então já tá provado que tudo isso que aconteceu nesse futuro aí que tá sendo mostrado seria sim depois do final da segunda temporada, portanto um conteúdo totalmente inédito. E se você ainda não assistiu Rainha Charlotte, isso que eu vou falar aqui pode ser spoiler, tá? Então cuidado, veja o vídeo pela sua conta e risco. Vamos listar então 3 coisas que vai mudar o futuro de Bridgerton, pelo menos vai ter algum resquício, alguma marca do que rolou aqui em Rainha Charlotte. A primeira coisa envolvendo diretamente a nossa rainha é que a gente viu que a linhagem dela, né, a linhagem do rei George III está ameaçada. Isso porque a Charlotte e o George, eles tiveram 15 filhos, mas esses todos filhos, né, não deram nenhum neto para eles. Então, se esses filhos não tiverem mais filhos, não seguirem com a linhagem real, corre um risco muito sério da linhagem se extinguir, né, de realmente não dar sequência. Isso porque, né, pelo que a série mostra, as meninas, né, as filhas da Rainha Charlotte já estão ficando mais velhas e eles acreditam que vai ser mais difícil para elas engravidarem a partir de agora. E os meninos, na verdade, segundo a própria Charlotte, são todos libertinos, né, eles não querem saber de casar, eles já tiveram vários filhos bastardos, mas eles não querem se casar, se comprometer e ter filhos legítimos. Então isso é uma das grandes crises que a gente vê durante essa minissérie, né, que é a Charlotte tentando de todas as formas arranjar netos para que a linhagem dela e do seu esposo não acabe aí nos seus filhos e a Inglaterra seja regida e comandada por uma outra família aleatória. Ela quer manter a sua linhagem no poder. E no final da série a gente viu que a esposa de um dos filhos da Charlotte, do rei George, está grávida. Então sim, a gente vai ter um herdeiro vindo aí, ou uma herdeira, né? O que pode ou não ser um problema, já que a gente sabe que o trono geralmente passa apenas para os homens. Isso quer dizer que Bridgerton pode ainda trazer esse tópico, tanto para falar sobre essa possibilidade da linhagem ser perdida, isso porque a gente não tem garantias de que esse bebê vai nascer, assim como a gente já teve um outro caso ali, né, dos filhos da Rainha Charlotte, que a mãe morreu no parto e perdeu o bebê também, então nós não temos certeza que esse bebê vai nascer, e mesmo que esse bebê nasça, ele pode ser uma menina, e isso pode trazer alguns problemas aí que a Charlotte vai ter que lidar. E como nós provavelmente não teremos mais temporadas de Rainha Charlotte, já que é apenas uma minissérie, é bem possível que a gente veja o restante dessa história aí na própria série de Bridgerton, pelo menos uma pincelada, alguma coisa falando sobre essa questão da linhagem da rainha. Outra coisa que a gente viu bastante nesse spin-off foi a aproximação, né, da Violet Bridgerton com a Agatha Dunbury, né, as duas ladies ali, as duas são amigas da rainha e nesse spin-off a gente vê elas conversando um pouco mais, saindo juntas, fortalecendo, né, a amizade que já existe entre elas. E uma coisa muito interessante é que a Lady Bridgerton confessou aí pra Lady Dunbury que ela
sente muita falta do seu marido, que já faz muitos anos que ele morreu e que agora ela tá começando a sentir a falta de ter um companheiro, né, de ter um homem, de ter alguém pra dormir com ela, pra ficar com ela. Então, assim, ela demonstrou que ela gostaria de ter uma aventura amorosa ou até se casar de novo. Ela sente falta de ter alguém ali com ela, né, e não ficar só cercada com os seus filhos, com os seus netos, sua família no geral. E isso é uma coisa que muda tudo, porque terminou essa minissérie e a Lady Bridgerton não arranjou ninguém, ela ainda está pensando sobre isso, mas é um assunto que provavelmente vai vir à tona aí na série de Bridgerton. Então pode ser que a gente veja, né, a Violet procurando aí talvez um novo marido ou tentando, né, viver um romance, não sei, porque ela é muito certinha para viver um romance aí fora do casamento, mas isso é uma coisa que ainda vai acontecer no futuro da série e eu estou muito curiosa para saber o que ela vai decidir. E outra coisa que apareceu aí nessa amizade da Violet com a Agatha, né, as duas ladies, isso tudo no futuro, tá, gente? Uma coisa bem interessante que aconteceu também é que nós descobrimos que no passado da Lady Danbury, depois que ela perdeu o seu marido, né, que era um péssimo marido, inclusive, ela acabou ficando muito solitária e acabou se envolvendo aí numa aventura romântica com o Lord Ledger, né, que é o pai da Violet, que é o pai da Lady Bridgerton, né? Isso porque Bridgerton é o nome dela de casada. Então, sim, o pai dela, enquanto a Violet ainda era bem jovenzinha, não tinha nem debutado ainda, então, sei lá, ela devia ter tipo uns 14, 15 anos. Nessa época, a Lady Danbury estava perdendo seu marido, estava enfrentando o luto, e nesse período de luto ela acabou se aproximando do Lord Ledger e eles acabaram vivendo uma aventura romântica, e segundo a própria Lady Danbury, foi aí que ela realmente se sentiu amada, que ela se sentiu feliz, algo que ela nunca tinha sentido com o seu falecido marido, né, o Lord Danbury. Então, gente, uma situação super constrangedora, né, mas é claro, né, que a Agatha abafou tudo isso, foi muito discreta e não deixou essa história vazar. Acontece que a Violet acabou descobrindo essa história toda quando ela encontra, né, um dos chapéus que o seu pai fazia de aniversário, né? Ela encontra um desses na casa da Lady Danbury e ela se lembra de que o seu pai fez uma vez aí para uma amiga e juntando, né, toda a história que a Lady Danbury contou e tudo que ela sabe, ela chega à conclusão que sim, o seu pai teve um caso com a sua amiga no passado. E assim, a Violet não quer confrontar, né? Ela não quer chegar e falar, ai, você dormiu com meu pai. Mas ela arma uma situação ali pra deixar a Lady Danbury desconfortável, ela realmente fica, mas a gente vê que não há confissões nem acusações, simplesmente nenhuma das duas consegue falar nada de fato o que aconteceu, o que não aconteceu, perguntar nada. Fica um climão, uma situação super constrangedora, mas fica meio óbvio, sabe? A Violet deixa bem na cara que ela já sacou e a Agatha também deixa na cara que, tipo, sim, é verdade, mas eu não vou confessar. Então fica um climão, a cena termina com as duas sentadas meio que, tipo, olhando uma pra outra, tipo, ai, que vergonha, né? Então, assim, isso com certeza vai reverberar no futuro de Bridgerton, porque não dá pra gente ignorar uma situação tão constrangedora e tão séria quanto essa, né? Porque se a Violet falar alguma coisa, a Lady Danbury pode ter sérios problemas, porque ela vai ter a sua reputação comprometida. E se a Violet fizer isso, vai ser muito, muito prejudicial pra Agatha. Então, de fato, eu não sei se ela vai falar, porque é bem complicado. E a Lady Danbury também não pode assumir, porque se ela assumir, ela vai estar assumindo essa reputação ruim que ela tentou defender por tantos anos. Mas é isso, gente. Essas foram 3 coisas que vão mudar o futuro de Bridgerton a partir do spin-off da Rainha Charlotte. Se você ainda não assistiu a série, né, esse spin-off que já está na Netflix, corre lá para assistir, que só tem 6 episódios, é rapidinho para você maratonar e é muito interessante porque, como eu falei aqui nesse vídeo, acrescenta, né, tramas, acrescenta detalhes muito importantes para o futuro de Bridgerton, para você não ficar perdido quando a 3ª temporada finalmente for lançada. Mas e aí, você já assistiu Rainha Charlotte? Você está em dia com Bridgerton? Deixa aí sua opinião sobre isso que eu trouxe aqui, né, sobre esses 3 tópicos que provavelmente vão mudar o futuro de Bridgerton. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Mas o vídeo de hoje fica por aqui. Eu peço que você curta se você gostou desse conteúdo e se inscreva no canal, porque lá a gente tem vários conteúdos sobre Bridgerton e sobre outras séries também da Netflix e outros streamings que vocês também podem gostar. Então é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!